pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo beleza? Tudo em ordem, tudo certinho? Sejam bem-vindos aqui ao meu canal, sou Helder, mestre em matemática, beleza? Estamos aqui, galera, dando o início ao estudo das raízes quadradas, tá? A gente vai dar uma abordagem a respeito das raízes não exatas, beleza? Se você não é inscrito, se inscreva, deixa o like no nosso canal, compartilhe, que ajuda bastante. A gente está sempre trazendo conteúdos para vocês, beleza? Vamos embora estudar matemática. Galera, aqui a gente vai dar uma entrada nesse estudo das raízes quadradas aproximadas, tá? Então, só relembrando, a gente sabe o que é uma raiz quadrada, né? Que seria eu procurar um número em que eu multiplicar por ele mesmo, eu vou chegar nesse número que está dentro do radical, que nós chamamos de radicando, tá? Então, a raiz quadrada de 9 é 3, não é? Pois, se eu pegar 3 e multiplicar por 3, isso aqui vai resultar em 9, tá? Quando a gente observa a nossa raiz quadrada de 8, por exemplo, eu não consigo achar um número, mesmo que seja com vírgula, que quando eu multiplicar por ele mesmo, vai dar o 8, tá? Quando isso aqui acontece, a gente diz que isso aqui é um número irracional, ou seja, o resultado ele vai dar um número com vírgula, mas ele não tem uma sequência lógica, como seria nas dízimas periódicas, tá? E ele vai até o infinito com vários números aqui, tá? Então, quando isso aqui acontece, nós dizemos que isso daqui é uma raiz quadrada não exata, tá? Ou seja, isso aqui é um número irracional, tá? E esse conjunto dos números irracionais a gente representa pela letra I, esses dois tracinhos assim, tá? Tem livros também que gostam de abordar como sendo aqui, ó, R barra Q, ou seja, seriam números reais menos os conjuntos dos números racionais, tá? Só restaria isso os números irracionais, tá beleza? Então, para nós só interessa a gente, por enquanto, adotar essa nossa escrita aqui, tá bom? Tá, mas nem todo número com vírgula necessariamente é um número irracional quando eu tirar a sua raiz quadrada. Por exemplo, o número 1,21. A raiz quadrada desse número é quanto? Será que é um número irracional? Eu coloquei uma interrogação aqui, né? Esse número ele pertence ao conjunto dos números irracionais? Então vamos observar. Eu tenho que procurar um número que eu multiplico por ele mesmo e eu vou obter o 1,21. Então, se vocês observarem, ó, o 1,1, se eu multiplicar 1,1 por ele mesmo, o que é que eu vou obter? Somando aqui, dá 121, duas casas após a vírgula, duas casas aqui, ó. Então, eu tenho que a raiz quadrada do número 1,21 é igual a 1,1. E isso aqui não é um número racional. Isso aqui pertence aos racionais, tá? Então, muito cuidado. Não é porque tem uma vírgula que você vai pensar que a raiz quadrada daquele cara é um número irracional, beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, gente, para a gente calcular raízes aproximadas, eu passei aqui para vocês um passo a passo, tá? De como a gente vai encontrar essas raízes utilizando um método simples de multiplicação, tá? Então, beleza. Como é que eu vou encontrar a raiz aproximada? Tá? Porque não tem como a gente estar calculando a raiz desse cara aqui, um número racional, você vai estar só perdendo muito tempo. Tá? Então a gente vai aproximar esses números para a gente entender melhor como é que eles se comportam depois na reta numérica, beleza? Então, primeiro passo, procure o número mais próximo antes e depois do que tem uma raiz exata. Então eu tenho o número 8. Qual é o número após o 8 que tem uma raiz quadrada exata? Então, se você observar, é o 9, né? Então, o 9, ele tem uma raiz quadrada exata, que é 3. Beleza? E o número que vem antes? Tá? Que é o número que vem antes do 8 que tem uma raiz exata? É o 4. Então, raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2. Ó, agora vamos raciocinar. O número 4, ele é menor do que o 8. O número 9, ele é maior do que 8.
Então vocês concordam que a raiz quadrada de 8, ela tem que estar entre os valores das raízes quadradas de 9 e de 4? Sim. Então, se a raiz quadrada de 4 é 9 e a raiz quadrada de 9 é 3, então significa que a raiz quadrada do 8, ela tem que ser 2, alguma coisa. Concorda? Pode ser 2,5, 2,7, 2,8, tá? Nosso objetivo aqui é aproximar essa raiz, tá bom? Então, o primeiro passo foi feito aqui. Por enquanto, eu ainda não sei qual é esse elemento aqui, tá? Eu só fiz analisar isso, beleza? E vamos seguir para o próximo passo. Ah, só lembrando aqui, tá? Eu coloquei procure o número inteiro, beleza? Que fica mais fácil a gente analisar assim. Que seja mais próximo antes e depois que tenha uma raiz exata. Tranquilo? Então vamos continuar aqui, ó. Segundo passo, você vai elevar os números ao quadrado até que passe o valor do radicando. Como assim, professor? Pessoal, como eu sei que é um número que é 2, alguma coisa, então eu tenho, a princípio, 9 possibilidades, né? 2,1, 2,2, 2,3 e assim vai até o 2,9, tá? Não coloquei aqui, mas você vai entender por quê, beleza? Então, vou fazendo esses números elevados ao quadrado até eu conseguir chegar mais próximo e o próximo número ele vai acabar ultrapassando o meu radicando. Então, vamos colocar os valores desses caras aqui, tá? Vou colocar aqui na calculadora para a gente avançar e não perder muito tempo. Beleza, galera? Voltando aqui, ó, colocamos aqui os valores desses números elevados ao quadrado, tá? E vamos analisando um por um, ó. Então veja que 2,1 elevado ao quadrado está muito longe, né? 4,41. Do mesmo modo, a gente vai analisando um por um aqui, ó. 2,2, 2,3. Até quando você começa a chegar aqui, ó. 2,7, 2,8 e 2,9. Pessoal, 2,7 eu vou ter o valor de 7,29. 2,8 eu vou ter 7,84. 2,9, 8,41. Então veja que aqui passou do 8, ele é maior, tá? Então, esse 2,9, ele está uma aproximação um pouco acima, quer dizer, do número 8, ele é 8,41. Então, a gente sempre quando for aproximar, a gente aproxima por baixo. Então, 2,8 é o mais indicado para a gente poder pegar, tá? Para a gente calcular a raiz aproximada do número 8, beleza? Então, veja que aqui a gente chegou mais próximo do que aqui, tá? Mesmo que às vezes o 2,9 ele fique um pouco acima, às vezes é bom a gente olhar por baixo, porque a gente pode analisar por mais um outro número decimal, tá? Então, vamos seguir aqui para a gente entender melhor. Então, o terceiro passo aqui é escolha o maior quadrado que não ultrapassou o valor do radicando, como eu havia falado antes. Então, o 2,8 ao quadrado, ele vai dar 7,84, beleza? Ele é um pouco menor do que o número 8, beleza? Então, uma observação aqui que vocês têm que entender. Quanto mais números decimais, maior a aproximação. Então, veja aqui, se eu usar o 2,8, eu vou encontrar o 7,84. Já se eu usar 2,82, eu vou encontrar o número 7,9524. Então veja que ele está mais próximo do 8 do que esse cara aqui. Se eu acrescentar mais um número decimal, né, eu vou encontrar o 7,9975. E assim vai. Quanto mais números decimais eu vou acrescentando aqui, para eu poder encontrar aproximadamente, eu vou encontrando um número cada vez mais próximo de 8, beleza? Mas para o nosso estudo aqui, a gente vai se atentar apenas a um e, em alguns casos, a 2 números decimais, tá? Porque quando você vai para 3, 4 números decimais, fica um cálculo muito grande e não tem tanto sentido a gente estar trabalhando a raiz aproximada com muitos números decimais, tá? Então, a princípio, um número decimal e, em alguns casos, a gente vai usar 2 para obter uma aproximação melhor. Ou seja, analisando tudo isso que a gente fez, então eu posso dizer que a raiz quadrada de 8
ela é aproximadamente, tá? Esse símbolo aqui nós chamamos de aproximadamente. Deixa eu escrever aqui, beleza? A raiz quadrada de 8, ela é aproximadamente 2,8. Ou eu posso também colocar 2,82, tá? Qualquer um dos dois não está errado, tá? Que a gente está trabalhando com valores aproximados, beleza? Entenderam? Então vamos ver aqui alguns exemplos para a gente encerrar aqui. Para a gente calcular essas raízes aproximadas, a gente vai fazer aquele passo a passo que eu disse. Então, qual é o número que está acima do 15, um número inteiro, em que a sua raiz quadrada ela é exata? Então, se você observar, ó, a raiz quadrada do 25, né, que é o número, perdão, e aqui tá, a raiz quadrada do 16, né, que é o número que está acima do 15, que é uma raiz exata. A raiz quadrada de 16 é 4. O número que está abaixo do 15, que tem a raiz exata, é o número 9, que é 3. Então, fazendo aquela mesma analogia, eu tenho que o número 15 ele está entre 16 e 9, então eu sei que a raiz quadrada desse cara é 3, alguma coisa. 3, alguma coisa, que eu não sei ainda. Tá? E qual é o próximo passo, professor? Você vai ter que fazer aquele procedimento. Esse procedimento não tem jeito, você vai ter que fazê-lo, tá? Ou seja, você vai testar um por um. 3,1 ao quadrado, 3,2 ao quadrado, e assim vai até eu ultrapassar o 15, tá? O resultado desse quadrado, ele ultrapassar o 15, virar um 15, alguma coisa. Aí você para ali e pega o número que está antes desse valor, tá? Então, mais uma vez aqui, eu vou usar a calculadora para a gente agilizar aqui os nossos cálculos. Então, eu sei que 3,1 ao quadrado dá 9,61, veja que está muito longe, né, do 15, tá? 3,2 ainda está longe. Mas quando você chega no 3,8 e 3,9, é o que acontece. 3,8 ao quadrado dá 14,44 e 3,9 ao quadrado dá 15. Veja que passou. Então, eu vou pegar o anterior ao número que passou. Então, eu vou pegar esse aqui. Tá? Então, como o nosso objetivo é só usar uma casa decimal, né, a princípio, só para a gente entender esse procedimento, então vou dizer que a raiz quadrada do 15 ela é aproximadamente, tá? O símbolozinho de aproximadamente, 3,8, tá bom? Para o 40, a mesma ideia. Vou pegar quais são os números antes e depois, inteiros, que tem a raiz exata. Então, o 40, qual é o número que está acima do 40 que tem a raiz exata? Então, 49, né, que dá 7. E o número que vem antes do 40 que tem raiz exata é o 36, que dá 6. Ó, 40 está entre 36 e 49, então eu sei que a raiz quadrada disso aqui ela vai ser 6, alguma coisa. E agora eu vou para o próximo passo, que é testar. 6,1, 6,2 e assim vai até eu chegar lá. Beleza, galera? Já adiantei aqui, né? Já fiz para esse e para o próximo, tá? Então vamos analisar de novo. Então veja aqui, se a gente fazer os testes de um por um, né? Do 6,1 até o 6,9, não vai precisar fazer isso tudo, porque quando eu chegar no 6,4, eu já encontrei um número maior do que 40. Então eu vou pegar o número anterior a ele, 6,3, e eu vou usá-lo como uma aproximação, tá? Então, aproximadamente a raiz quadrada do 40 é 6,3, beleza? E para o 80, mesma ideia, vou pegar o número mais próximo posterior, né? Que é o 81, que a raiz quadrada dele é 9, e o número anterior, que é a raiz quadrada de 64, né? Vai ser 8. Então, significa que o 80, que está entre esses dois, e a raiz quadrada também vai estar entre esses dois. Então, se a gente fizer os testes, vai dar 8,8, que é o número 77,44, e 8,979. Ah, professor, eu não teria que calcular até passar? Aí eu vou colocar agora o quê? 8,10? Não, né? 8,10 é menor do que 8,9. Tá? Cuidado, que às vezes o aluno gosta de se confundir só porque tem esse 10 aqui, né? Acha que esse 0 a gente tem que observar ele como uma parte da unidade. Não pode, tá? 8,10, gente, ele é a mesma coisa que 8,1.
Ah, isso aqui é menor do que isso aqui, você não vai usar esse número, beleza? Ah, professor, mas não chegou no 80, não passou. O que é que eu vou fazer? Bom, se você quiser, você pode procurar mais uma casa decimal, né? Aí você vai usar 8,91, 8,92, até você encontrar o número mais próximo que 80. Mas para nós, como o 9 seria o último teste, né? Quando a gente considera do 8,1 até o 8,9, então a gente usa ele mesmo, que foi o que mais se aproximou do 80, mesmo sem ultrapassá-lo, tá? Então a raiz quadrada de 80, a gente diz que é aproximadamente 8,9. Belezinha, gente? Fácil, né? Então, a única parte que dá um pouquinho de trabalho é você fazer esses testes aqui, né? Que é calculado 6,1 até o 6, sei lá, aqui até o 6,4, né? Esse aqui deu um pouquinho mais de trabalho, tá? Você também, gente, pode já pular essa etapa do 1. Ah, eu sei que 8,1 vai ficar muito distante. Então você pode procurar um próximo, 8,7. Então veja que já chega mais próximo, tá? Não necessariamente você tem que fazer do 1 até o 9. Você tem que procurar um intervalo em que eu consiga encontrar um número antes e um número depois do radicando que eu estou trabalhando. Belezinha? Então vou dar uma dica aqui para vocês, para a gente encerrar aqui. Galera, aqui a dica é o seguinte. Eu coloquei os números entre 1 e 100, né? Inteiros que possuem uma raiz quadrada exata, tá? Deixa eu só ajeitar aqui, botei possuem. Beleza? Então, coloquei aqui, ó, raiz quadrada de 4, a gente sabe que é 2, né? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada do 9 é 3. Raiz quadrada do 16, 4. Raiz quadrada do 25, 5. Raiz do 36, 6. Aqui, 7, 8, 9, 10, né? E a raiz quadrada de 1, que muita gente às vezes se confunde, é 1, tá, gente? 1 é o melhor número para você calcular a raiz, independente se é quadrada, se é cúbica, tá? Mas no nosso caso aqui são as raízes quadradas, tá? Então, dá uma decorada nisso aqui, tá? Isso vai te ajudar bastante a pular algumas etapas, para você não perder muito tempo. E você já memoriza isso para outros estudos que vocês vão fazer futuramente de matemática, tá? Esses são os 10 números em que as suas raízes exatas está entre 1 e 10, né? E eu tenho números de 1 até 100 aqui. Belezinha, gente? Show? Então, espero que tenham gostado aí da aula. Qualquer dúvida, só deixar mensagem aí nos comentários e a gente tenta ajudar vocês. Tranquilo? Valeu, pessoal. Bons estudos. Até a próxima.